Fala galera, beleza? Então, para finalizar aí a sequência de vídeos, tá concluído aqui o projetinho, ou seja, o processo de construção dessa cabine para a Serra de Meia Esquadria, ou essa cabine para fechamento da Serra de Meia Esquadria. Para quem utiliza com aspecto de utilização para madeira, sabe que cortou madeira ali, é aquela sujeira para todo lado. E assim, algumas até têm o sistema de aspiração embutido, mas sinceramente a maioria deles é pouquíssimo eficiente. Pode ver que tem muito vídeo na internet do pessoal fazendo a modificação do sistema de aspiração embutido da serra, tá? É diferente dessa situação aqui, que é um fechamento para você manter ali a maioria dos resíduos concentrada num lugar, tá ok? Então esse era o aspecto aqui que eu estava buscando. Eu vou passar aqui uma série de dicas de como eu fiz no processo. Aí provavelmente vocês já viram como que foi algumas ideias que eu tive, desde a questão da criação da própria guia, a princípio, a guia para cortar certinho. Aí depois veio já na sequência a cabine. Então vamos lá. Mencionando, eu procurei aproveitar o máximo de sobras de material que eu tinha. Aí eu vou até mostrar aqui que em algumas situações, se alguém for fazer seguindo a mesma ideia aqui, não vai ter essa necessidade. Porque aqui teve algumas situações que eu precisei fazer de acordo com a questão de eu ter utilizado sobras de material, mas para mim isso não é um problema. Então, enfim, aqui a cabinezinha e a gente consegue abrir aqui. Aí já explicando essa questão que eu acabei de mencionar, que talvez se alguém for fazer seguindo a mesma ideia aqui, não tenha essa mesma situação, mas as portinhas, pode ver que aqui eu fiz aproveitando tiras de material. Se fizesse com o material inteiro, ela abriria toda aqui. Aí vai perguntar, mas e ela não vai abrir toda? Ela abre, só que aqui até para todos os aspectos. Eu fiz esse sisteminha, ó, existe a folga em cima. Então eu posso tirar um pouquinho aqui e recolocar aqui desse lado. Mas é só pelo aspecto de que eu fiz emendado, mostrando para vocês aqui atrás, ó. Então é só por isso que ela não abre, mas se eu fizesse com o material inteiro, ela abriria toda aqui, tá? Toda até o ponto de sair. Então só por esse aspecto, se eu for diante da necessidade de abrir aqui, mas a maioria das situações é até aqui que eu vou abrir mesmo, que é a questão do corte em ângulo. Aí no meu caso eu preciso levantar ela aqui um pouquinho para passar a emenda que tem e recolocar aqui. Só isso, tá? Mas para quem fizer com material inteiriço, aproveitando essa ideia, abre todinho ela aqui. O mesmo se aplica desse lado aqui, ó. Porque aqui também, ó, tá emendado. A ideia foi aproveitar todas as sobras de material que eu tinha. Então aqui é a mesma situação. Se precisar abrir por alguma situação exageradamente aqui, eu só preciso levantar ela e tirar. Então a folga está em cima aqui. Deixa eu mostrar agora aqui um pouquinho mais de perto. Então aqui na cabine, ó, o que eu fiz? Eu acho que no último vídeo vocês viram como que eu tinha explicado que eu ia fazer o esqueleto, a estrutura dela assim, a estrutura, e depois fazer o fechamento. E é como foi feito. Tirando aqui, ó, vem pra cá, tá vendo? Eu fiz a estruturinha aqui, ó, tipo quadro, esse quadro, aquele, o quadro de cima, e fiz o fechamento, também aproveitando sobras de Eucatex, de MDF, pedaços pequenos que eu tinha, fiz o fechamento. Essa estrutura toda, ela tá fixada na bancada por 2 parafusinhos ali e 2 do lado de lá. Se em algum momento, por alguma situação, eu precisar tirar isso daqui, soltou os 2 parafusos, essa estrutura ela sai toda. Agora aqui,
E é por isso que, tipo assim, é legal às vezes a gente fazer, que a gente vai fazendo as coisas e vai tendo ideia. Eu tava sim com essa ideia de fazer algo de abrir e tal, só que o que eu não conseguia adiantar, mas durante o processo me veio essa ideia, que a própria guia aqui, ó, a própria guia da máquina foi aonde eu utilizei para apoiar as portinhas. Tá vendo? Então aqui, ó, na hora que eu tava vendo aqui, eu vi, pô, dá para colocar em cima. Só que em cima eu precisava transformar isso daqui numa cantoneirinha para correr. Tá vendo? Então isso daqui já estava, a parte azulzinha aqui já estava. Aí o que eu fiz? Peguei um MDFzinho de um revestido. Não necessariamente precisaria ser, mas eu acho que ele é um pouquinho mais resistente. Aí eu cortei uma tirinha de 2,5 centímetros e colei ela de pezinho aqui, ó, para limitar para a portinha não escapar para lá. E cortei uma outra tirinha aqui acho que ela tá com 8 aqui, ó. 8, tá vendo? E esse 8 foi para limitar aqui a largura da portinha. Aí na hora de colar aqui, o que eu fiz? Coloquei a portinha encostada, né? Já tava de trás encostado. Aí eu coloco a régua aqui, a régua ela tem 1,5 milímetro de espessura. Coloquei encostado aqui e colei o sarrafinho prensando a régua, né? Depois que tira a régua, aqui vai ter uma folguinha suficiente para a porta correr levinha assim, ó, tá? E, enfim, aqui o sistema, aquilo que eu mencionei, ó, tem a folga em cima aqui, ó, porque do mesmo jeito, né? Aí em cima foi elaborado o seguinte: tinha a caixa a princípio normal, eu consegui encostar essa portinha, aí eu fiz uma cantoneirinha em L mesmo e coloquei ela aqui, ó, mesma coisa, aqui deixando uma folguinha mínima. Aí eu tirei mais um pedacinho da porta para ter essa possibilidade. Se eu quiser remover a porta, eu levanto ela para cima e tiro aqui, ó. Quero colocar no lugar de novo, coloco aqui, ó. Mas, assim, é porque dependendo de cada situação é uma situação. Às vezes, se você não tiver muito espaço para abrir ela para o lado e tal, só o limite necessário, aí sim, você pode remover as portinhas. E é super simples, ó. Na hora de colocar aqui, ó, colocou, encaixou, ela tem a folguinha para cima, encaixou embaixo aqui, ela não vai cair daqui nunca. Então foi isso. Aproveitando para dar uma olhada aqui dentro também, aí o que eu mencionei que eu faria, que eu abriria ali atrás da bancada, né? Então aqui era uma peça inteiriça que ela ia até na parede. Aí eu abri ali para cortar ali sem mexer na máquina, que a máquina já estava tudo alinhadinha, cabine e tal. O que eu fiz? Eu fiz o furo por cima, 2 furos aqui com a broca. Aí eu utilizei aquelas brocas chatas para usar uma mais larga, né? E de baixo para cima eu fiz o corte com a tico-tico até onde deu, né? Porque ela não consegue chegar até encostar, né? Fica um pedacinho. E esse pedacinho que ficou, eu cortei um pouquinho com o serrotezinho japonês. E o pedacinho, já que tem um apoio aqui, aí eu vim com a micro retífica, a frezinha de desbaste e cortei. Aí ali, complementarmente, o que eu fiz? Pode ver que aqui, ó, aqui, eu colei um MDFzinho para dar um ângulo assim, ó, facilitando, para não acumular pó. Se jogar pó ali, vai cair o pó, ele vai escorregar e vai cair lá para baixo. Então eu fiz ângulo ali no cantinho da parede e aqui. Isso daqui que eu colei, tá? E ficou muito bom também, é porque assim, havia uma frestinha mínima ali no cantinho da parede, só que eu colei essa fita. Eu tenho bastante ainda dessa fita. Isso daqui é aquela manta asfáltica. Isso aqui é para telhado. Então é sempre bom ter, que aqui eu tenho bastante telhado de ferro, vira e mexe, aparece uma goteira, a gente vai lá e já utiliza isso daí. Mas isso aí também serviu muito bem para fazer o fechamentinho ali, tá? Então por isso tá desse jeito. Aí pode ver ali, ó, que ele é inclinadinho assim.
Mas só mencionando que, tipo assim, cara, se você fizer só a cabine, cara, vamos supor, eu só vou fazer a cabine aqui para fechar, já é uma excelente opção, porque ela acaba limitando muito. Vai escapar um pouquinho de pó pela frente, mas ela já limita o local que o pó vai ficar. Eu, quando eu vou fazer a limpeza, eu faço com aspirador de pó, então vamos supor que tivesse sujeira e ficasse acumulado aqui dentro mesmo, atrás da serra, eu venho com o aspirador, passo aqui rapidinho, já está tudo ali concentrada a sujeira. Aproveita, obviamente, para sempre dar uma limpada na máquina com aspirador de pó, com aquelas escovinhas de cerda, porque sim, vai juntar bastante pó aqui, a máquina ela vai ficar aqui dentro, acaba sujando bastante. Daí, de vez em quando limpa ela, de vez em quando dá uma passadinha de ar, mas é isso, tá? Mesmo que não fosse aberto e tal, como eu tinha a possibilidade, essa ideia eu já tinha pensado. Porque, de certa forma, se a cabine for fechada, o fluxo de ar, o pó que está jogando para lá, a tendência é que esse ar que está jogando para lá, ao mesmo tempo ele volte. Por mais que a cabine está fechada, vai escapar um pouquinho. Já com essa possibilidade de abertura, o ar já é direcionado um pouco para lá. E também para tirar esse fluxo de ar, mas eu vi que é o mínimo que está dando de retorno, eu posso aqui na parte de cima abrir e, como eu mencionei, colocar um tecido que permita que, se tiver o fluxo de ar para lá, o ar saia, mas o pó ainda fique contido lá dentro. Eu não vi necessidade de fazer isso, mas se no dia a dia aí ver, aí eu faço isso, tá? Isso aqui que está aqui em cima da serra aqui não faz parte do detalhe. Isso daqui é uma peça reserva da guia aqui, né? Atrás da guia tem essa peça aqui, ó, exatamente uma dessa. Eu já fiz uma para, se futuramente precisar substituir por algum motivo, eu já tenho uma reserva feita. Mas essa daqui é a peça que ela fica aqui atrás, né? E que está parafusado aqui, essa lateral e essa para fazer a união das duas. E ela tem a diferença aqui do corte. Eu já deixo ela aqui no seu devido lugar. Se algum dia precisar, tá aí. Aí, enfim, tem toda essa questão de abrir. Como eu mencionei em alguma das partes aí, cara, a maioria das situações de corte é o corte reto aqui. Tá? É o corte reto. Só que veja bem, então vamos voltar aqui para a situação de fechamento aqui. Na questão também, já mencionando aqui, e aí para utilizar os limitadores aqui, para corte e tal, quando eu fiz a guia ali, ó, azulzinha, tem esse rasgo e funciona da seguinte maneira: o parafuso eu coloco ele de dentro para fora, de dentro aqui para fora, né? E o parafuso ele consegue correr aqui pelo rasgo todo, por mais que tenha os apoios. Aonde tem os apoios, eu fiz uma aberturinha para o parafuso, a cabeça do parafuso passar ali. Tá? Se fazer uma guia assim e não tiver apoio, reforço atrás, ela vai torcer. Mas tem o apoio, aí tem uma aberturinha. Então aqui, ó, eu consigo colocar limitador dos dois lados, portinha borboleta, ajustou, prender aqui. Eu tô vendo, mas provavelmente eu vou colocar as fitas, até já chegaram. Eu comprei aquelas fita autoadesiva, né? Fita autoadesiva. Aí provavelmente eu vou colar elas aqui para, enfim, aí você pode utilizar a própria referência. Eu vou fazer um outro limitadorzinho para poder confiar no corte aqui da máquina sem necessidade de estar aferindo, né? Fazer a medição e tal. Aí dá para colocar a fita. Agora aqui, assim, de certa forma, a questão do fato de eu estar aproveitando materiais, de certa forma, ele contribuiu aqui também na hora de fazer esse corte aqui no modelo. E assim, primeira coisa que você tem que considerar dar prioridade para o corte principal, que é esse daqui. Tá? Aí você começa a desenvolver sua cabine.
O que é importante? Que você não tenha dificuldade em situação alguma de manusear ou trabalhar. Então, nessa primeira situação, eu considerei que a pegada ficasse totalmente livre aqui. Aí você vai determinando os cortes. Como eu estava com pedaços de material, e se tipo assim, vamos supor, você vai fazer com material inteiriço, você pode utilizar um papelão no primeiro momento para fazer o molde. Vamos supor, em algum momento, se eu precisar por algum motivo substituir isso daqui, eu já tenho um molde. Daí eu coloco na chapa inteira ali, recorto, e aí sim eu vou ter a peça da maneira que ela vai funcionar aqui melhor do que essa. Como eu disse, para mim não é um problema esse fato de eu precisar tirar a portinha aqui para pular a parte da emenda. Não é um problema. Só que se não tiver, ela corre toda ali. Se em algum momento for fazer a substituição, aí eu já tenho molde. Aí eu fui avaliando a necessidade de corte. Começa encostando aqui um material e você vai vendo onde você pode fazer aqui os determinados cortes. Aí, enfim, aí você vai ter a posição do trabalho, né? Até onde esse corte tem que ir para não atrapalhar de forma alguma a movimentação do equipamento aqui, ó. Eu acho que a maioria de vocês também vão utilizar o corte principal é o reto mesmo. Só que sim, tem gente que trabalha muito com o de ângulo. Aí aqui vai ter todas as possibilidades. E essa primeira posição, que é a de mais uso, é a que tem o principal foco na questão aí da manutenção dos resíduos aí, poeira, essas coisas. Mas, por exemplo, se quiser... eu vou cortar em ângulo. Tá vendo? Isso é perfeitamente possível. Toda vez que vai cortar o ângulo aqui, ó, movimentar o ângulo, daí essa portinha já vai pegar, ó, então precisa abrir ela aqui. Essa outra aqui, ó, aí você trabalha com ela o mais justo possível, de maneira com que não atrapalhe você trabalhar, né? Obviamente, acho que aqui ainda tem que abrir mais. Tá, aqui seria o 45. Aí você deixa só um pouquinho afastado aqui. Essa daqui, ela tem que ficar um pouco mais aberta assim, ó, porque senão aqui já tem a situação que vai pegar o bracinho dela, tá vendo? Então, ó, se você quisesse otimizar para esse corte de 45, mesmo que aqui na posição de reto esse seria o melhor corte, se você costuma trabalhar muito com 45, talvez sim, seria melhor deixar aqui, aumentar esse corte, vai perder um pouco de eficiência no corte reto, mas se é o caso, quem trabalha com muito corte em ângulo e quiser a melhor eficiência da cabine, ou complementarmente, você pode fazer adicionalmente algum tipo de complemento que você utilize combinado com esse daqui. Porque veja bem, ó, aqui se eu pensasse só nesse ângulo, eu poderia ter fechado esse espaço aqui, ó. Eu fecharia aqui e tal. Uma ideia é utilizar aquele sisteminha de colocar imã. Aí você vai ter uma tampinha que você consegue colocar ela aqui facinho e retirar para essa situação, para fechar aqui. Mas no meu caso, como esse corte assim é o corte que não é o prioritário, para mim tá ok. Tá? Então, alguma situação ou outra, a cabine ela vai ficar um pouquinho mais aberta. Então, mesma situação, se eu quisesse trabalhar desse lado aqui, ó, e mencionando que assim, vai existir o lado, ó, que eu consigo trabalhar com a melhor eficiência da cabine possível. Tá vendo? Aquele lado lá, por conta do motor, quando tá para lá, o motor e a pegada atrapalham um pouco, mas eu posso aqui simplesmente trabalhar virando o material. Porque assim, na serra você pode escolher um lado, ela vai cortar 45 para os dois lados. E muitas vezes essa situação, você vai movimentar o material e já corta. Aqui, tipo assim, se eu quiser, eu vou trabalhar nesse lado que é a melhor eficiência, corto o material, se eu precisar eu viro o material. Agora tem situações que é um material muito grande, muito pesado, sim, a pessoa ela corta aqui,
desloca o material para lá e vira a serra. Agora sim, pensando em eficiência para trabalhar com a cabine fechadinha, olha aí, praticamente a mesma condição, tenho perfeitamente aqui o trabalho de corte 45 desse lado. Só do outro lado que eu preciso abrir um pouquinho a cabine, ok? Então, enfim, aí aqui agora, só na hora de voltar, precisa dar uma movimentadinha de nada ali, mas aqui eu consigo fechar. E tenho aqui o trabalho perfeito. Então, na hora que você está criando aqui, porque às vezes é difícil você visualizar o corte de acordo com o seu equipamento. Vão ter vários modelos. Então, vai removendo, vamos dizer assim, fazendo marcações quadradas para você ir removendo material aos poucos. Né? Na hora de fazer esses cortes, obviamente, ali com uma tico-tico, seria ali o mais recomendado, tico-tico, para você fazer os cortes, mas vai cortando aos poucos. Você já sabe que aqui é o limite que você precisa começar a cortar. Então, faz um cortezinho aqui e tira. Ali na parte de baixo, quando você está verificando, pode ser que, eu deixei material demais. Na hora que você tentar baixar assim, se pegar, você vai removendo mais um pouquinho. Estou dizendo só no aspecto assim de acertar de primeira, principalmente para quem for utilizar o material inteiriço. Mas, novamente, aquela dica, se você tiver a possibilidade de fazer de papelão primeiro, só para pegar as medidas certinhas, a ideia é fácil, daí se você fizer de papelão, você recorta até com uma tesoura para ir acertando o corte, ok? Mas, aqui na cabine eu acho que é isso. Aqui não tem muito mais detalhe a se falar. Tá vendo? Então foi fechadinho aqui, foi feito esqueletinho, foi fechado. Maioria dos material aproveitado. E por fim aqui, ó, como eu mencionei, aqui eu fiz uma gavetinha. A gaveta de coleta de pó. Então todo o resíduo que cair ali, ele vai vir aqui para dentro dessa gaveta. E opcionalmente, se acumular alguma coisa ali, eu dou uma ajeitada ali, para não precisar aspirar toda hora que for limpar, posso jogar ali para retirar o excesso de resíduo para ele cair ali, porque vai acumular um pouquinho no canto de cá, um pouquinho ali e tal, mas não tem problema quanto a isso. Só mencionando que, enfim, aí aqui como a gente pode tanto remover ou abrir até no limite, mas essas serras, elas têm a possibilidade de corte, mas eu não vejo assim a situação de otimizar possibilidades de corte assim com ela inclinada. E lembrando que aqui nesse caso aqui, ó, esse corte para esse lado aqui, ele está limitado e eu não vou tentar otimizar ele pelo seguinte, não é nem aqui pela coisa. Ele acaba meio que pegando um pouco aqui na guia, tá vendo? Ele acaba pegando um pouco aqui na guia, ó, tá vendo? Então aqui a proteção da máquina, ela pega aqui na guia, mas é aquela situação, se numa situação eu precisar de fato trabalhar aqui angulado, eu vou dar preferência para trabalhar desse lado aqui. Tá? Desse lado aqui, ok? Aí são pontos que você tem que pensar, mas, cara, é raro. Eu acho que para falar que eu fiz um trabalho que precisou cortar com ela angulada assim, e não chegou nesse ponto, foi só um pouquinho de ângulo, que foi pezinho de banquinho, que tinha que ter uns cortes já em ângulo, mas foi coisa pouca assim. Mas se você quiser pensar, não, eu quero todas as situações, aí tem, além da questão do aspecto da cabine, você tem que pensar muito bem na hora de desenvolver essa guia de encosto aqui, ó. Para mim a utilidade dela é pouquíssima. O que importa muito para mim é esse primeiro corte aqui. Esse primeiro corte, que isso aqui sim está otimizado para
melhor eficiência possível. Então aqui a abertura que tem é mínima. Daí para melhorar essa vedação, daria, se você quiser colocar aqui um material flexível, tipo um EVA, uma borracha, alguma coisa, você consegue fechar mais um pouquinho aqui ainda. De modo que quando a máquina descer, ela consiga abrir esse material. Aí você teria uma boa vedação. Aí seria bem interessante essa questão da vedação otimizada mesmo. Otimizada ainda mais se fosse utilizar um sistema de aspiração. Mas pelo que eu vi aqui, cara, os resultados que se tem são muito satisfatórios. Eu não vejo a necessidade de ter que apelar para colocar um sistema de aspiração aqui. Só que seria bom, tá? Se tiver a possibilidade, você colocar aqui, provavelmente aqui pela parte de baixo da caixa, mesmo que fosse, ó, se eu ligasse um aspirador aqui nessa caixa e aqui tiver bem otimizado a vedação, um aspirador desse que utilize uma mangueira de 100 milímetros, acho que é 6 polegadas, né? Já dá um direcionamento para o pó fininho também. O pó que entrar dentro da caixa, ele puxa, se tiver com uma vedação muito boa. Mesmo ligando aqui, a caixa tiver o mais vedada possível, ele vai puxar. Mas eu vou realizar um cortezinho aqui em MDF para vocês verem, mas não tem nada adicionado, do jeito que está aqui só. Tá? Aí o mínimo de sujeira aqui, ó. Antes cortava aqui, ó, espalhava para toda a bancada. Aí era uma tristeza. Aí era obrigatório fazer a limpeza praticamente todo dia que trabalhava com a serra. Agora não, agora fica tudo acumulado ali. Uma hora para e sim, faz a limpeza. E como eu mencionei, lembre-se da questão de quando for fazer a limpeza, sempre dá uma ênfase aqui na questão de dar uma limpadinha na máquina. Que ela vai ficar fechada ali, ela vai estar muito mais exposta a acumular o pó. Mas passar um arzinho e tal, dar uma limpada. Sempre também dá uma limpada nas guias, né? Essa daqui, ó, ela é um braço telescópico, só que mencionando... essa minha eu reduzi o braço telescópico dela, o avanço, porque para mim, por conta aqui da bancada, quando eu comecei a fazer a bancada, sim, como eu pensei na serra de meia esquadria, ela tinha ali uma situação que, se eu quisesse aproveitar ela, tinha que considerar essa situação, eu teria que ter a bancada avançada, e eu não queria isso, eu queria que a bancada ocupasse o mínimo de espaço possível. Então eu acabei optando por cortar o bracinho dela. Aqui, ó, eu consigo um corte de até 20 centímetros. 20 centímetros, que para mim atende perfeitamente a necessidade. Só que ela teria a capacidade normal dela até 34 centímetros, ela conseguia cortar aqui. Mas tinha toda a questão, né? Se eu deixasse o braço, a serra tinha que vir mais para frente, eu tinha que modificar e fazer a bancada com, pelo menos nesse espaço, com uma questão de um tamanho diferenciado, que às vezes eu falo, mas era só aumentar a bancada, e tá, mas aí eu perdi o outro aspecto também, eu não consigo aproveitar o restante da bancada para colocar um material grande. Aqui, se eu quiser colocar uma tábua de 3 metros, que seja, ó, tá sobrando espaço para lá e tá sobrando espaço para lá. Então eu aproveitei a própria bancada. Para mim, atendeu a necessidade. 20 centímetros de corte no braço telescópico, perfeito. Até porque se você considerar, muito das serras de meia esquadria, óbvio que não tendo essa situação de braço telescópico, elas vão cortar cerca de uns 15 centímetros. E essa daqui, com esse avancinho aqui, ela já corta 20. Beleza? E é isso, tá? Agora é partir para o próximo projetinho.
Aqui, como eu mencionei, aqui talvez futuramente eu só passe uma tintinha aqui nessa madeira, primeiro uma seladora e depois passe uma tintinha. E agora, enfim, seguindo, tem muita coisa para fazer. Aos pouquinhos, na hora que sobra um tempinho, a gente vai organizando, porque ter tudo funcionando de maneira eficiente, cara, ajuda muito no seu dia a dia, tá? Você não ter que ficar perdendo muito tempo com o aspecto de limpeza, porque é um dos aspectos que é um problema. Querendo ou não, eu não gosto de trabalhar com um monte de sujeira, eu fico, de certa forma, fico incomodado. Então, eu acabo trabalhando e tendo que limpar, trabalhando e limpar. Mas, quando é assim, você limita o local da sujeira, facilita o processo. Tem algumas coisas ainda que vão ser feitas, ali ainda está só improvisado, mas um dos próximos vai ser essa furadeira grande, que eu quero fazer uma bancadinha para ela. Aí sim eu vou fazer o complemento certinho ali, ó. Ali tá improvisado, mas ali já permite trabalhar com a serra de meia esquadria, aproveitando o espaço passante, né? Só que tem uma coisa que é prioridade agora. Isso daqui, ó. Essas duas aqui, elas estavam na bancada no lugar das furadeiras. Então, uma estava no lugar da furadeira pequena e uma no lugar da furadeira grande. Elas saíram da bancada. E agora, essas duas é prioridade. Eu estou ainda na dúvida se eu vou fazer uma bancada normal para as duas vão ficar na mesma bancada. Ou se eu vou fazer uma daquelas bancadas flip-top. Que tipo assim, porque é meio difícil de utilizar os dois equipamentos simultaneamente. Ou geralmente eu utilizo um ou outro. Mas basicamente você faz uma bancadinha que ela tem uma plataforma que ela vira de ponta cabeça. Daí você prende uma máquina aqui em cima, prende uma embaixo. Na hora que você vai utilizar um, deixa ela para cima, obviamente. Aí quando vai utilizar a outra, você destrava e vira e utiliza. Isso é bom para aproveitamento de espaço, só que eu vou avaliar bem. A questão aqui nessas máquinas, é que, por exemplo, elas têm uma largura grande aqui, essa daqui ainda é fixa. A Plane, ela tem uma alternativa, mas ela com as abinhas dela abertas aqui, ainda ela é maior que aqui o desempeninho. Ainda ela é maior, então é ela que vai considerar. E sim, eu quero fazer uma bancada, se for para fazer, mesmo que seja essa flip top, que permita que ela fique já aberta na bancada, porque eu vou utilizar o sistema de aspiração e precisa daquele coletor que fica atrás, então vou dar preferência para fazer uma bancada, não uma bancada mínima, e sim a bancada mínima máxima possível, que permita ela já estar aberta durante ali, seja o uso ou a parte que ela não está sendo usada. Aí eu já estou elaborando umas ideiazinhas e provavelmente em breve já vai ter alguma coisa aí no canal. Mas é isso. Então tá concluído. Fica aí a ideia. Sinceramente, superou as expectativas. O resultado, gostei muito mesmo do resultado. É aquela hora que a gente pensa, por que eu não fiz isso antes, né? E essa daqui era um problema. Quando corta madeira maciça, pinos e tudo mais, ok, ela ainda ela acaba gerando mais aquele cavaquinho, uma serragenzinha. Mas quando corta MDF nessa serra aí, cara, fala pra você, aí o pó sobe para todo canto, espalhava para todo canto, mas tá feito, tá? Mais uma coisa que tinha que sair do papel e saiu. Mas é isso aí, daí se ficar alguma dúvida a respeito de alguma coisa aí eu puder ajudar, deixa nos comentários aí que assim que possível eu respondo. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!